Um acordo comercial foi recentemente alcançado entre a União Europeia e os Estados Unidos, encerrando efetivamente a chamada guerra comercial entre os dois blocos comerciais. O acordo, para a grande maioria dos analistas, representa mais uma capitulação ou mesmo uma humilhação da União Europeia diante das exigências de Donald Trump. O acordo é verdadeiramente lamentável para a Europa. Além de receber tarifas de 15% sobre produtos exportados para os Estados Unidos, também incluirá compromissos altíssimos de compra de 600 bilhões de dólares em armas e equipamentos militares dos Estados Unidos e 750 bilhões de dólares em compras de energia. No entanto, para um pequeno grupo de analistas, o acordo é positivo, já que a possibilidade de tarifas de 30%, que Trump havia ameaçado anteriormente, ainda estava em pauta. A realidade é que, segundo informações de diversos analistas, o acordo aceito por Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, tem um caráter mais estratégico e político do que meramente comercial. Por um lado, a intenção da União Europeia de fazer concessões econômicas aos Estados Unidos buscaria continuar contando com o apoio de seu principal parceiro militar em caso de complicações com a Rússia. Por enquanto, não está claro se um acordo entre Ucrânia e Rússia está próximo ou se, ao contrário, a guerra pode se alastrar. Putin estaria supostamente aguardando um enfraquecimento do compromisso do Ocidente com a Ucrânia e de seu apoio na guerra, a fim de intensificar seus ataques e buscar derrotar a Ucrânia. Pode-se até ser mais perspicaz e considerar que, se Putin atacar outro país que faça fronteira com a Rússia no futuro, a União Europeia precisa incondicionalmente dos Estados Unidos ao seu lado para conter os planos expansionistas de Putin, que continuam preocupantes. O próprio comissário de comércio da UE, Maroš Šefčovič, reconheceu que, embora não pudesse fornecer detalhes sobre o que foi discutido com Trump recentemente, foi enfático ao afirmar que não se tratava apenas de comércio. Parece que as posições de Friedrich Merz, chanceler da Alemanha, Emmanuel Macron, presidente da França, e Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, foram fundamentais para o acordo. Eles priorizaram a estabilidade nas relações comerciais, políticas e militares com os Estados Unidos em detrimento de interesses puramente comerciais. Além disso, a situação poderia se tornar extremamente tensa se um acordo não fosse alcançado, visto que o bloco europeu já estava considerando tarifas de 100 bilhões de dólares sobre as exportações dos Estados Unidos para a Europa. Isso teria levado a um aumento das tensões entre os dois blocos, já que Trump possivelmente responderia com um aumento de 30% nas tarifas em negociação. O chanceler alemão, Friedrich Merz, reconheceu que as tarifas prejudicam a União Europeia, mas também os americanos. Uma análise inicial da Capital Economics mostra como o aumento das tarifas implicaria uma queda adicional de 0,5% no crescimento do PIB na Europa, que não atravessa seu melhor momento. Outros analistas, como Holger Samiedin, economista-chefe da Berenberg, afirmam que o acordo é completamente assimétrico e favorável aos Estados Unidos, o que confirmaria a narrativa de que, ao negociar com Trump, é preciso sempre ceder às suas exigências, um precedente que pode não ser muito positivo em negociações futuras. Este mesmo analista projeta que o impacto das tarifas será uma redução de 0,33% no crescimento potencial na Europa e de 0,5% na Alemanha nos anos de 2025 e 2026. As quedas do mercado de ações no velho continente foram rápidas, com o principal índice do mercado de ações alemão, o DAX, caindo mais de 1% após os acordos, e o mercado de ações polonês caindo quase 2%. No entanto, também é preciso dizer que o índice se recuperou rapidamente nas sessões subsequentes. O euro também mostrou que o mercado não reconheceu o acordo como favorável à Europa e perdeu valor em relação ao dólar nas últimas sessões. O chanceler alemão, Friedrich Merz, reconhece que Trump está determinado a aumentar as tarifas, devido ao déficit comercial dos Estados Unidos com a Europa, mas também buscando possivelmente aumentar sua popularidade, que está em queda livre. E, nesse sentido, Trump pode estar parcialmente certo, já que o déficit comercial dos Estados Unidos com a Europa é de 197 bilhões de dólares. O país exporta apenas 334 bilhões de dólares para a União Europeia, enquanto importa 532 bilhões de dólares. Estas cifras mostrariam que o déficit real com o que tanto Trump suportava é o aumento de los aranceles ES de menos de 90 mil milhões de dólares ao considerar tanto bienes como serviços.
En esta negociação por um lado queda em evidencia a debilidade da União Europeia, que impossivelmente não contou com um líder de peso para enfrentar a Trump, que de acordo com Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissão Europeia, é um excelente negociador. Não há que olvidar que Trump tiene sua própria filosofia de negociação, pois escreveu incluso de maneira detalhada todas suas táticas, que foram publicadas em o ano 1987, em o livro The Art of the Deal, em donde se definem algumas estratégias de negociação, se incluem táticas psicológicas, de preparação, de proyecção de poder, que possivelmente han sido utilizadas em las negociações com a União Europeia. Entre estas estratégias de negociação se encontra o controle de la narrativa. Em este caso Trump ha logrado vender la ideia do elevadíssimo déficit de los Estados Unidos, tratando de culpar a los demais países, argumento que é bastante debatível. Outro de los princípios de negociação de Trump é o de mantener-se impredecible, em donde o oponente tiene cierto miedo de la reação. Em este caso a União Europeia evadiu la confrontação, pois tenha temor de las possíveis represálias ou o aumento de los aranceles. Ao revisar em detalhe los acuerdos se pode dizer que, entre los postos elementos positivos para a Europa do acuerdo, saem los aranceles a los automóveis, que serão reduzidos de 27,5% ao 15%, este ajuste possivelmente lhes permitirá a los fabricantes europeus expandir-se em o mercado norte-americano. O setor automotriz é atualmente o terceiro mais grande com umas exportações de Europa a los Estados Unidos de 39 mil milhões de euros. O acordo poderia ter um impacto positivo em los fabricantes alemães Mercedes-Benz, BMW e Volkswagen. Outra companhia que se poderia ver favorecida é a Airbus devido a que o setor aeroespacial não terá um aumento de los aranceles. Pero, por outro lado, de los sectores mais castigados será o do alumínio e do acero, que terá um tremendo arancel de 50%, somado a la cada vez mais difícil situação de competir com China, que oferece uns produtos a preços cada vez mais baixos, se bem o setor é tão solo 1,5% de las exportações europeias, podem ser indústrias muito prejudicadas. De los sectores mais afetados seria o de los vinos y bebidas espirituosas procedentes de França, pois entre o cognac e o champanhe francês y o vino, saem la mitad de todas as exportações de bebidas desde Europa a los Estados Unidos, aún não há claridade sobre uma possível isenção de estas bebidas. Se não se consegue essa isenção a los vinos europeus, com los aranceles de 15%, se poderiam perder hasta 17 mil empleos em França e Itália principalmente. França também se veria afetada em los produtos de luxo y cosméticos, que antes tinha aranceles de 0 y ao aumentar-se ao 15%, afetaria companhias do setor como LVMH proprietaria de las marcas Louis Vuitton y Christian Dior, y a la companhia L'Oréal. Em este setor também está em risco mais de 500 empleos. La situação para Espanha não é tão positiva pois los aranceles de 15% a los produtos alimentícios podem prejudicar los 3.300 milhões de euros que se enviam anualmente a los Estados Unidos, que correspondem ao 6,6% do total de las exportações espanholas. Entre los produtos prejudicados se encontra o azeite de oliva, do que se enviam cerca de 180 mil toneladas por ano, sendo o segundo provedor mundial de los Estados Unidos. Também se afecta los vinos, las aceitunas, las conservas marinas, las hortalizas y frutas frescas, los quesos espanhóis y las galetas y dulces. Outros sectores beneficiados são los que tendrão aranceles de cero, entre los que se encontram los equipos de semicondutores, los suministros para a indústria aeronáutica, certos produtos químicos y agrícolas y algumas matérias-primas essenciais. Alguns líderes de la política europeia como o primeiro-ministro francês, François Bayrou, han calificado o acordo como desequilibrado, legando incluso a afirmar que se trata de dia sombrio para a Europa. O chanceler alemão, Friedrich Merz, também reconheceu a derrota, afirmando que o acordo terá um custo de milhões de milhões de euros a las companhias europeias, pero aceptando que se buscou impedir que las relações comerciais se tensionaram aún mais. Pero também é certo que alguns analistas coincidem em afirmar que los montos de las compras que supuestamente deve realizar a União Europeia durante los próximos 3 anos por 250 mil milhões de dólares anuais, em produtos energéticos, especialmente gás liquado y em compra de armamento, não são realistas,
Pois por um lado Estados Unidos não tiene essa capacidade de produção, y Europa tampouco pode adquirir essas quantidades. Para se ter uma ideia, todas as exportações de energia dos Estados Unidos somam atualmente 166 bilhões de dólares anuais. Isso significa que, mesmo que a Europa comprasse todas as exportações, o acordo não seria alcançado. O acordo, então, seria em parte uma série de anúncios que servem como manchetes e servem para mostrar a vitória midiática de Trump em vez de números realistas. Para alguns analistas, a estratégia da União Europeia seria, de certa forma, permitir que Trump se sentisse vencedor, a fim de cumprir parcialmente os acordos, enquanto, em 3 anos, buscaria renegociar com um presidente com números mais realistas. No entanto, a aparente vitória de Trump não é totalmente verdadeira, pois as tarifas acabarão impactando os preços dos produtos importados e, eventualmente, impactarão a inflação, que alguns já projetam que pode chegar a 3,5% até o final do ano, bem acima das expectativas do Fed de Powell, o que não permitiria que as taxas de juros fossem reduzidas tão rapidamente quanto Trump deseja. Além disso, analistas como Samiedin projetam que tarifas e instabilidade institucional nos Estados Unidos também afetariam o crescimento econômico, caindo de 2% para 1,5%, uma queda de 0,5%. Esse baixo crescimento também poderia pressionar ainda mais as finanças públicas e os riscos fiscais, já que a arrecadação de receitas seria menor do que o esperado. Além disso, os residentes dos Estados Unidos também seriam afetados, pois, a médio e longo prazo, serão os cidadãos que acabarão pagando essas novas tarifas, já que a maioria das empresas acabará repassando esses impostos ao consumidor final. Trump está finalmente criando um novo cenário para o comércio global, com menos liberdades internacionais e maior protecionismo doméstico nos Estados Unidos, o que vai contra as políticas de livre mercado e liberdade tão fortemente defendidas pelos americanos. As negociações no setor de serviços ainda estão pendentes, onde, como já analisamos, os Estados Unidos têm vantagem na balança comercial com a União Europeia. Veremos se a Europa consegue, de alguma forma, se vingar nesses setores pelos acordos desequilibrados assinados até agora. Lembre-se de que na descrição do vídeo você encontrará o link para o melhor curso para aprender análise técnica e fundamentalista para investir em ações. Há também um link para a melhor plataforma para comprar ações na Bolsa de Valores, regulamentada nos Estados Unidos. Se você gostou do vídeo, curta, inscreva-se no canal e compartilhe o conteúdo.